Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Jamile Bernardes, estou aqui para a gente trabalhar a nossa aula 2 da disciplina de Planejamento Urbano e Ambiental. Nessa aula a gente vai falar sobre os aspectos gerais sobre gestão pública e sustentabilidade no planejamento das cidades. Qual que é o nosso planejamento para essa aula de hoje? É a gente falar exatamente sobre quais são os problemas que existem nas cidades. A gente já levantou até algumas questões na nossa primeira teleaula, onde a gente falou principalmente sobre os problemas socioambientais, que são problemas que acontecem na cidade, todas as cidades estão sujeitas e trazem consequências para a vida das pessoas. E hoje a gente vai continuar falando sobre a questão do planejamento, de como nós podemos melhorar algumas situações para que a nossa cidade seja uma cidade melhor de se viver, onde se tenha uma melhor qualidade de vida. Então, todo o direcionamento da nossa aula vai ser em relação à questão da sustentabilidade, a questão do desenvolvimento sustentável, que são termos que eu acredito que você já deve ter escutado em algum local, já deve ter conversado com alguém sobre isso. Então, você pode também agregar informações aqui na nossa aula. A nossa tutora Thalita já está aqui posicionada para receber as informações que você queira enviar, dividir alguma informação que você já tem no seu trabalho, no seu dia a dia, às vezes ler um artigo que é sobre o assunto aqui da nossa aula. Então, sinta-se convidado a participar durante todo o momento aqui. A gente está para discutir, para resolver alguma questão que você tem, alguma dúvida. Lembrando que nós teremos também os momentos de Kahoot, então, nesse momento, no meio da nossa aula, mais ou menos, e mais para o fim, nós teremos aí esses momentos para a gente testar realmente as nossas habilidades aí, o que foi aprendido durante a nossa aula. Então, eu peço também ao tutor que está aí junto com você que auxilie nesse procedimento, que possa acessar o site aí do Polo para que você participe do Kahoot, ou se você já tiver no seu celular também, você pode acessar no momento oportuno. A gente vai passar todo o PIN aqui para fazer a atividade, tá bom? Então, sinta-se convidado, essa aula é feita para você especialmente, tá bom? E eu quero que você realmente aproveite, participe, para que a gente tenha uma troca muito bacana aqui. Vamos dar uma olhada na contextualização da nossa aula. A gente vai falar especificamente sobre algumas diretrizes em relação ao planejamento urbano. O que é importante quando a gente vai pensar numa cidade, o que eu preciso analisar? Qual é o conjunto de informações que eu preciso pensar? Então, é nesse sentido. A importância da Agenda 21. Então, a Agenda 21 é um documento que também foi elaborado pensando na otimização do planejamento urbano, em tornar a cidade um ambiente mais agradável. Sendo que essa Agenda 21 ela é construída dentro daquilo que a gente chama de pilares do desenvolvimento sustentável, certo? Nós temos uma legislação bem importante também, que nós vamos conversar rapidamente sobre ela, mas é uma lei que traz para a gente um direcionamento bem importante, que é a Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente e Planejamento Urbano para a Qualidade de Vida. E mais para o fim da nossa aula, a gente vai conversar sobre o WAVE. Lembrando que nessa aula de hoje a gente vai dar uma introdução sobre o Estatuto da Cidade, que é um documento, uma legislação muito importante para a gente vai ter uma aula específica para conversar sobre ele, mas nessa aula a gente já vai também iniciar algumas questões aí em relação ao Estatuto da Cidade, que são informações muito importantes. Certo? Então, são vários documentos, várias legislações, etapas de planejamento que a gente vai perceber que foram elaborados visando um melhor aproveitamento de todas as ideias que as pessoas possuem, isso pensando em cidadão, pensando em planejador, pensando em gestor. Então, é para agregar todo esse conjunto de ideias, de informações, fazendo com que a nossa cidade tenha uma mobilidade melhor, seja melhor planejada, tenha mais áreas verdes, tenha uma área específica para habitação, com equipamentos urbanos, equipamentos coletivos ali de uso, então que estejam fazendo a diferença naquele bairro. Então, pensando realmente numa cidade mais segura, numa cidade mais eficiente em relação à energia, Então, o que a gente pode melhorar também em relação à questão energética? Então, é nesse sentido que vem a discussão da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos iniciar? Planejamento urbano e meio ambiente. O momento de conversar sobre planejamento urbano, a gente vai iniciar falando sobre a Agenda 21.
Então, a Agenda 21, ela é um documento que foi elaborado, a gente sabe que a gente teve, né, várias convenções, várias conferências que foram realizadas ao longo do tempo, discutindo as questões ambientais. Se a gente for pensar desde a década de 50, mais ou menos, né, nos anos 1950, 1960, iniciou-se uma discussão em relação ao meio ambiente, algumas preocupações, porque a gente teve um processo massivo de industrialização acontecendo no nosso país. Então, todos esses eventos foram levando a umas preocupações em relação à questão da cidade, como o meio ambiente estava sendo afetado pelo aumento de produtividade, né, pela retirada de matérias-primas da natureza para beneficiamento, para se tornar um produto. Então, essas preocupações foram acontecendo. E, mediante essas preocupações, isso também, né, no mundo todo, algumas conferências foram sendo realizadas. Nessas conferências, muitos resultados dessas conferências foram documentos que foram elaborados visando metas para serem atingidas, protocolos para serem seguidos. E um desses documentos que foi elaborado foi a Agenda 21. Tá? Então, no Rio de Janeiro, em 92, a gente sabe que a gente teve a Eco 92, foi uma grande conferência que aconteceu, e como resultado dessa conferência, a gente teve a elaboração desse documento, que é uma diretriz, né, para essa questão do planejamento eficiente das cidades, pensando na cidade em relação à sustentabilidade. Então, é um viés do planejamento. Eu não vou mais pensar no planejamento só com um cunho econômico, por exemplo, ou com um cunho social. Eu vou pensar também na questão ambiental. Então, a Agenda 21, ela vem exatamente com esse propósito. Tá bom? Vamos lá para o quadro para a gente conhecer alguns conceitos em relação à Agenda 21. Então, ela é um instrumento de planejamento que vai pensar na construção de sociedades sustentáveis. E aí a gente sabe que a gente tem inúmeras sociedades, vamos colocar assim, cidades diferentes, povos diferenciados, valores, né, entre essas pessoas também diferenciados. Então, a Agenda 21, ela, né, de uma maneira geral, a gente tem em cada país uma abordagem, né? A gente tem uma Agenda 21 local que foi elaborada, mas a gente tem uma diretriz maior que servem para os países todos, né? Ou seja, uma metodologia de desenvolvimento, inclusive tem uma cartilha. Quem quiser depois conhecer essa cartilha no site do Ministério do Meio Ambiente, se você entrar no Ministério do Meio Ambiente e digitar lá cartilha da Agenda 21, você vai ver que vai ver todo o procedimento metodológico de como deve ser elaborado, o que deve ser feito pensando nessa cartilha, certo? Então, a Agenda 21 ela pode ser elaborada com esses princípios. Quando a gente pensa na Agenda 21 local, ou seja, aquela que vai ser desenvolvida em relação aqui, né, ao Brasil, a cada município, a cada estado, de acordo com a realidade que é vivida, o que a gente percebe? Então, a gente tem um governo, a gente tem uma sociedade civil que juntos vão pensar nas prioridades, naquilo que é mais importante para as cidades, pensando tanto em ações de curto, médio e longo prazo. E aí você pode falar assim, mas como é que funciona, né, essa questão da Agenda 21? Realmente é eficiente? As pessoas realmente participam? Então, você pode, inclusive, né, as pessoas que atuam como professores, quem faz uma licenciatura, pode levar para a escola esse conceito. Olha, a gente pode montar uma Agenda 21 aqui para a nossa escola, não é? Quais são os princípios de planejamento para a nossa escola, o que a gente espera, pensando tanto no bem-estar dos alunos, na qualidade ambiental da nossa escola, né, para a transformação do nosso bairro. Então, é uma metodologia mesmo que vai ser seguida, isso pode ser aplicado aí numa associação de bairro, né, nos municípios, visando realmente atingir um objetivo comum. Então, a participação da população é muito importante e não só na Agenda 21. Quando a gente fala de plano diretor, por exemplo, então a cada 10 anos, quando esse plano diretor ele é revisto, é muito importante que a população faça parte desse processo, que participe das audiências públicas, que discuta, que coloque as suas ideias. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha o quê? Um plano diretor mais eficiente, voltado exatamente para aquela situação, para aquela cidade, para aquelas necessidades, né? Então, que seja mais efetivo. Da mesma forma, a Agenda 21 e qualquer outro tipo de planejamento, vamos pensar na escala municipal, estadual, né? Então, esses planejamentos todos vão ser feitos de acordo com a realidade do local, tá bom? Vamos voltar aqui no quadro.
Nesses fóruns, nessas reuniões, vão ser definidos, né, os objetivos. Os diversos setores aí da sociedade vão participar, vão revisar esses projetos, vão analisar se realmente, né, eles estão dentro aí do que foi combinado e do que está sendo pensado. Então, essa Agenda 21, ela vai ser uma diretriz, né, ou melhor, ela é uma diretriz para o desenvolvimento econômico do local, para a manutenção da vida das pessoas, né? Então, você tem uma nova ótica em relação ao desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, olha que interessante, a gente tem um tripé. Qual é o tripé? É um tripé que relaciona economia, meio ambiente e sociedade. Como é que eu faço para ter um desenvolvimento que seja socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente? Quando a gente fala isso, parece uma questão até meio controversa, não é? Porque como é que eu vou ter desenvolvimento, que é uma questão de elevar o patamar de produtividade, de produção, de vendas, pensando na equidade, né, na sociedade, em melhorar a situação, né, a qualidade de vida das pessoas, e pensar também no meio ambiente, em controlar as fontes de poluição, em controlar as questões que vão degradar o meio ambiente, né? Então, como é que eu faço tudo isso para equilibrar? É exatamente a chave, a resposta para essa pergunta que faz com que a gente tenha uma possibilidade de desenvolvimento sustentável. Então, é pensar na eficiência energética, no aproveitamento dos recursos, no que eu posso fazer para que essa cidade cresça sem degradar, ou sem degradar tanto, que tenha uma resposta positiva para esses impactos, não é? Que a sociedade também seja efetiva ali em torno de todos esses objetivos. É esse exercício de planejamento que deve ser feito, né? Como a Agenda 21 coloca para a gente, e também para que a gente tenha uma cidade mais sustentável, uma cidade socialmente evoluída também, vamos colocar assim, e economicamente interessante. Tá bom? Vamos dar uma olhada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram objetivos elaborados em 2015, numa conferência que houve, para que até 2030, né, a gente tenha esses 17 objetivos aqui superados ou trabalhados, né, por mais de 100 países, né, que assinaram esse protocolo aqui. Nós temos também 169 metas, além desses 17 objetivos, para serem cumpridos, e esses países todos signatários fizeram realmente um pacto, né, em relação ao meio ambiente. Então, veja, né, erradicar a pobreza, pensar na melhor qualidade de vida aquática, numa indústria, né, mais inovadora, em cidades sustentáveis. Então, são vários. E o meio ambiente sempre em foco, certo? Tendo, então, uma maior integração, se a gente for pensar, entre as pessoas que vão planejar aquilo que vai ser feito na cidade, a questão da saúde ambiental, uma economia equilibrada, o bem-estar da população. Então, esse é o foco, né, da discussão em relação a esse planejamento urbano, que seja um planejamento urbano pensado dentro do desenvolvimento sustentável. Essa é a ótica. A gente termina aqui esse conteúdo. Sustentabilidade e planejamento urbano. Então, quando a gente fala, né, em sustentabilidade e planejamento urbano, o que quer dizer essa questão? Vamos dar uma olhada no quadro. Quando a gente pensa no planejamento de cidades, a gente tem algumas diretrizes para seguir, algumas questões que são colocadas. Por exemplo, a gente tem que seguir a legislação, a gente tem que estar em conformidade em relação às normas ambientais. Então, não adianta eu ter uma ideia brilhante lá para a economia da cidade melhorar, se eu não estiver em conformidade, por exemplo, com normas ambientais, com resoluções CONAMA, com normas municipais, estaduais, legislações, enfim. Então, eu preciso, de cara, né, estar em conformidade com toda essa legislação e normas. Preciso também de um planejamento que seja estratégico, pensando lá no nosso tripé. Sempre que a gente falar em sustentável, a gente vai pensar na economia, na sociedade e no meio ambiente, certo? Então, é isso aqui unido, em harmonia, que vai dar para a gente aí um futuro que seja equilibrado, né, para as próximas gerações. Utilizar tecnologias limpas, tanto na questão gerencial como na questão operacional, aplicando,
né, aquilo que a gente está planejando, a questão de balanços energéticos que vão ser pensados, prevenção e monitoramento de tudo isso que vai ser colocado em prática. Então, realizar uma auditoria, verificar se eu preciso colocar uma ação corretiva ali para dar conta de algum problema que tenha surgido. Gestão de resíduos sólidos urbanos, esse aqui, né, é a grande pedra no sapato de muito município, né? É um problema que a gente tem que precisa de resolução. Tratamento de água e esgoto, outro problema sério, né? São problemas, quando a gente coloca assim, né, que são problemas, principalmente por conta da demanda financeira. Então, a gente sabe que a infraestrutura que é necessária para dar conta tanto da questão dos resíduos, né, seja a implantação de aterros sanitários, seja a questão do esgotamento sanitário. Então, geralmente são demandas muito caras. A gente sabe no Brasil que a gente tem mais ou menos hoje em torno de 50% a 48% de rede de esgoto apenas nas casas, nas residências. Isso é muito pouco. Não é nem metade dos municípios brasileiros, né, das residências nos municípios, estão cobertas pelo tratamento, né, pela coleta e tratamento de esgoto. E isso é uma questão de saúde pública, não é? Envolve ali você estar diretamente ligado com o descarte desse esgoto, então vai ser feito por uma vala, por uma fossa, às vezes direto no corpo hídrico. Isso pode trazer toda uma contaminação para a população local. Isso te traz um gasto maior em relação aos serviços de saúde, né, aos medicamentos. Então, a gente precisa pensar. Eu sei que esses investimentos são bastante altos, né, muitas vezes são muito elevados. As obras, né, também são obras que às vezes demoram e ocasionam uma série de transtornos nas cidades. Mas a gente precisa pensar realmente nisso, porque são pontos muito específicos e muito importantes para aumentar a qualidade de vida da população, principalmente pensando nesse viés ambiental. Tá? Então, essa questão dos resíduos e do esgotamento sanitário, né, é uma questão assim, bem, né, o saneamento básico é bem importante de ser pensado, tá bom? Vamos voltar lá para o quadro. Outros pontos que a gente tem aqui para analisar. Gerenciamento de bacias hidrográficas, então eu preciso pensar nas águas municipais, né, o que está acontecendo com essas águas, para onde essas águas estão indo. Qual é a demanda que eu tenho, né? Às vezes você tem lá um rio que passa por dentro da cidade, você vai pensar em canalizar e vai mudar toda a dinâmica desse rio. Então, é importante fazer isso ou não? Vai aumentar muito essas velocidades de águas, eu posso ter um processo de enchente pela supressão da várzea, né? O que vai acontecer? Tá? Precisa ser pensado. A questão do paisagismo e do urbanismo ecológico, a gestão dos resíduos do meio rural, lembrando que município engloba tanto a área urbana quanto a área rural, né? Então, quando eu vou fazer um planejamento do município, nós não podemos esquecer também nessa questão dos resíduos lá do meio rural. Ações de fomento e recuperação ambiental, ações de controle e fiscalização que precisam ser colocadas em prática aí também dentro das cidades. Então, a gente tem aqui até uma imagem, né, para a gente pensar numa cidade que seja equilibrada, uma cidade onde você tenha áreas verdes, né, onde você tenha setores. Então, por um zoneamento definido, você possa ter hospitais, né, localizados, escolas, equipamentos urbanos servindo a população nos bairros, indústrias em outros determinados pontos, para que a gente tenha uma harmonia melhor aí pela nossa cidade. Pensando nesse sentido, em ter uma cidade mais agradável, a gente entra também num tema que se chama governança participativa. O que é essa governança participativa? Eu preciso envolver a população que está, né, nessa cidade, que mora, que reside, em todos os processos decisórios, nos processos que vão ser pensados. Então, eu preciso realmente chamar essas pessoas para que eu conheça quais são as necessidades, o que essas pessoas estão vivendo lá nos seus bairros, não é? O que realmente é necessário. Diante do que é colocado pela população, os governantes, né, as pessoas que estão ali no poder público municipal, vão direcionar né, os seus investimentos, verificar aquilo que é mais urgente, mais necessário, então numa escala ali de prioridades.
e vão tentar, né, pelo menos, direcionar esses investimentos todos para atender uma grande demanda dessas solicitações. Então, isso é a governança participativa, é estar preocupado com o que a população precisa, não é? Escutar, partir de uma gestão que seja, né, conjunta, que escute, que leve em consideração aquilo que o cidadão fala. Afinal, a cidade ela é a maior obra já construída pelo homem, não é? É a grande obra que nós temos aí na modernidade, né, nesse momento que a gente vive, ou na pós-modernidade, inclusive, colocado como alguns autores preferem, né? Então, é uma grandiosa obra que precisa de uma gestão efetiva e a população precisa participar, tá bom? Vamos voltar lá para o quadro. Então, uma sensibilização sobre a causa ambiental, verificar a capacidade de suporte dos espaços, né, dos ambientes urbanos para aquilo que eu desejo colocar ali. Então, eu quero colocar um parque, né, eu quero implantar um determinado bairro. É possível? Eu tenho condições de fazer essa obra nesse local? E aí a gente aparece com um novo paradigma. Quando a gente pensa assim, a gente pensa em gerir uma cidade tanto pensando, né, na questão da eficiência econômica, na preservação ambiental, naquilo que é bom para as pessoas, né, de uma forma racional. É isso que a gente deseja, né, que a gente tenha uma cidade seja sendo pensada, sendo gerenciada desta forma. E o nosso planejamento territorial, ele vai abranger tanto aspectos econômicos como sociais, ecológicos, né? A parte administrativa, obviamente, levando em consideração todos os aspectos, tanto no nível lá do município, como da própria região e global, que é aquela questão que a gente sempre coloca, né? Do agir localmente, né, pensando globalmente. Então, a minha ação aqui local, ela tem resultado, ela reflete no todo e eu preciso pensar nisso, né? Eu preciso ter uma ação aqui que pense nas pessoas, que pense no todo, para que a gente possa ter o quê? Um mundo, né, mais organizado, um mundo onde a gente tenha possibilidades de vida melhor do que a gente está tendo hoje, tá? Então, a gente termina aqui esse conteúdo. Ordenamento do uso do solo urbano. Ordenar esse solo, né, fazer com que a gente tenha o uso do solo urbano sendo feito de uma maneira mais efetiva é importante. Por quê? Vamos pensar que a gente tem uma cidade específica, tá? E que nessa cidade a gente tenha determinados espaços cobertos por alguns serviços. Por exemplo, eu tenho um bairro onde eu tenho escola, eu tenho hospital, eu tenho comércio ali na região. Então, tem um bairro que está bem estruturado, né? Tenho todo um sistema viário coberto por linhas de ônibus, as ruas são asfaltadas, eu tenho uma boa infraestrutura do loteamento, né? Do próprio bairro. Ok. Aí, se a gente for pensar que eu tenho vários terrenos nesse bairro que estão vazios, o que acontece quando isso é uma realidade nas cidades? Às vezes, muitos investidores deixam esses terrenos vazios à espera de uma valorização maior. Então, vai passando o tempo, conforme vai ficando cada vez mais escasso, cada vez menos terrenos para vender, vai aumentando o valor, né? Que é a lei da oferta e da procura. Se você tem menos ofertas, tem um valor maior. E aí, se a população não tem poder de compra, não consegue comprar aquele terreno que está vazio ali, ela tem que ir para cada vez mais longe, para as periferias. E essa ocupação da periferia faz com que o poder público municipal precise aumentar os seus investimentos também. Porque ele precisa levar até aquele bairro da periferia uma escola, hospitais ou unidades básicas de saúde, postos de segurança, né, em relação à guarda municipal, policial, enfim. Então, você precisa aumentar também a infraestrutura do município, certo? Então, nós temos essa questão dos vazios urbanos e outros problemas também que se colocam, que o ordenamento do uso do solo ou algumas políticas que beneficiem essa questão do uso do solo são muito importantes. Então, na política urbana, nós temos também alguns instrumentos, né, no Estatuto da Cidade, que auxiliam nessa questão para coibir certos tipos de comportamento ou de situações que acontecem na cidade, visando uma economia mesmo do orçamento público, né? Para que eu consiga ter um uso mais efetivo daquela área central ou daquele bairro que já está melhor estruturado,
tá bom? Então, é nesse sentido também que a gente coloca todas essas ações de planejamento urbano que a gente está conversando na nossa aula, tá bom? Vamos lá para o quadro para a gente começar essa discussão aqui. Segundo o Mota, o que a gente tem? A gente tem que o planejamento urbano ele pode ser realizado pensando no quê? Por exemplo, numa localização melhor para um distrito industrial. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ter alguns problemas na minha cidade, por exemplo, se eu tiver uma indústria que trabalhe com alguma coisa que tem um cheiro muito ruim, por exemplo, tá? Então, eu tenho um bairro que está para ser implantado próximo de uma área uma área industrial que tem essa indústria. Então, o cheiro ali daquilo que é produzido vai afetar muito esse bairro. Então, é uma questão que precisa ser pensada. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, onde que eu vou colocar as indústrias na cidade, né? Se eu colocar essas indústrias mais afastadas, eu posso ter uma melhor organização em relação a essa questão dos impactos que são ocasionados na vida das pessoas, né, pelo complexo industrial, mas também fica um pouco mais longe para as pessoas trabalharem, para o escoamento dessa produção, então a questão do transporte. Então, tem os prós e tem os contras. Então, quando a gente coloca a questão do zoneamento, né, da melhor divisão dessa cidade, do melhor parcelamento e uso do solo, a gente está falando exatamente nisso, tá? Então, os complexos industriais precisam ser bem pensados, tanto na questão ambiental, dos impactos que vão ocasionar, ou não, né, seria interessante que eles ficassem em áreas onde você não tenha fauna e flora tão importantes, por exemplo, que tenha que suprimir para construir um polo industrial, enfim, né, pensar nessas características aí também. Vamos voltar no quadro. Definir as áreas de preservação em relação aos terrenos, né, que vão ocupar margens de recursos hídricos. Então, a gente sabe que a gente tem ali área de preservação permanente, que eu não posso ocupar essas margens, né, áreas com grandes declividades, então topos de morro, eu tenho APP também que eu não posso ocupar. Definição de uso com baixa taxa de ocupação, principalmente nas áreas que tenham recarga de aquífero. Então, se eu tenho uma região aqui, onde eu tenho uma área especial para recarga de aquífero, tá? Então, o meu aquífero está aqui dentro, ó, lá entre as rochas, numa profundidade bem grande, tá? Eu sei que essa área aqui é específica para recarga de aquífero, é importante. Então, se eu ocupar isso aqui com um monte de casa, o que vai acontecer? Vai encher de concreto, né? E eu não vou ter faixas aqui para infiltração de água para recarregar o nosso aquífero que está aqui. Tá? Então, é uma situação que precisa ser pensada também. Onde eu vou permitir que sejam construídos, né, casas, que sejam utilizados o solo, para não interferir na recarga de aquífero. Estabelecimento de uso do solo em relação à infraestrutura sanitária existente. O que eu tenho em relação ao recolhimento dos resíduos, em relação ao saneamento básico? Eu vou facilitar colocar, né, esses bairros que vão surgindo, essas novas áreas de ocupação, principalmente em áreas onde eu já tenho isso projetado e funcionando, né, ou o mais próximo possível. O uso habitacional multifamiliar, que vai gerar muito esgoto, muito lixo, então não deve ser definidos em alguns lugares onde você não tenha, por exemplo, esgotamento sanitário. Imagina se a gente for começar a utilizar um monte de fossa, né, um monte de área que vai trazer alguns problemas importantes também em relação ao meio ambiente. Então, pensar nessas áreas com infraestrutura sanitária que eu preciso, definir, né, toda essa capacidade de sistema de água, de esgoto, as áreas de valor ecológico, ou seja, onde eu tiver lá um manguezal, dunas, áreas específicas, né, que são áreas inclusive de preservação permanente, eu preciso, ou unidades de conservação, eu preciso ter uma atenção especial em relação à ocupação, às proximidades de ocupação, tá? Isso tudo pensando nesse disciplinamento do uso do solo. Em relação a aeroportos, por exemplo, se eu vou colocar um aeroporto na cidade, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que ele tem que estar o máximo possível longe, por exemplo, de áreas residenciais, de escolas, de hospitais, pelo transtorno todo do barulho que ocasiona. Em relação aos caminhos de águas, né? Então a questão de amortecimento, a questão das cheias, né? O que eu preciso fazer para que eu não tenha, por exemplo,
enchentes acontecendo no nosso município. E também a questão de áreas livres. Como que eu tenho que pensar no meu município, naquilo que a gente chama de ELUPs, que são principalmente aí as praças, né, os parques, as áreas ajardinadas que eu tenho, que estão ali para uso da população. Então, são áreas específicas que eu tenho dentro da cidade, áreas para lazer, que são pensadas para a população e que precisam ter sanitários, precisa ter, né, uma parte de acessibilidade, uma quadra poliesportiva, parquinho para as crianças. Então, essas áreas livres de uso comum, essas áreas de lazer, elas precisam também estar estruturadas, não somente existir. Né? A gente precisa pensar em tudo isso aí quando a gente pensa no melhor uso, né? No melhor ordenamento do solo urbano. Tá ok? A gente termina aqui esse conteúdo. Situação problema. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com a situação problema, uma situação problema fictícia, onde a gente tem alguns questionamentos para a gente poder conversar aqui na nossa aula. Vamos dar uma olhada na situação? Então, você foi convidado para participar da elaboração de um projeto que visa melhorar o uso do espaço urbano de seu município. Para isso, você realizou alguns questionamentos. Por exemplo, como é possível trabalhar o contexto de planejamento urbano e ambiental na ótica do desenvolvimento sustentável? Como que a gente faz para trabalhar o planejamento urbano e o desenvolvimento sustentável? Então, a gente até já fez um comparativo em relação a isso. Quando eu falo em desenvolvimento, né, quando eu falo em crescimento, em aumentar a produtividade, aumentar a economia, eu estou falando na contramão daquilo que é a conservação ambiental, né, em frear, em segurar toda essa questão. Então, a gente pode pensar inicialmente, será que é justo manter os países que já estão desenvolvidos, por exemplo, no mesmo patamar ou até mais de produção do que os países que estão em desenvolvimento? Quem deveria ficar numa desvantagem momentânea, vamos dizer assim, para que os outros pudessem alcançar um patamar um pouco maior, para ter uma melhor equidade, uma melhor distribuição de renda? Então, seria uma primeira questão para a gente pensar num nível macro, né? E quando a gente pensa no município, quais são as ações que eu posso adotar no município pensando no desenvolvimento sustentável? Então, às vezes eu vou pensar numa eficiência energética, não é? Colocar lá o uso de energia solar pelo município em algumas escolas, né? Em alguns hospitais, diminuir a questão da conta de luz, né? Então, eu vou pagar um pouco menos, vou fazer um investimento, mas vou estar utilizando uma fonte limpa ali de energia, né? Vou estar auxiliando o meio ambiente e vou estar também diminuindo os meus gastos, né, públicos. A questão dos resíduos, como é que eu posso fazer uma campanha junto à comunidade em relação a recolher os recicláveis, né? Eu posso vender para uma ONG ou doar para uma ONG que faça esse recolhimento, que depois vai vender para uma outra pessoa, então vai gerar uma renda também no meio desse caminho. Evita de mandar tudo isso para o aterro, né? Então, são situações que você vai elaborando e você vai construindo no município, pensando na eficiência ambiental, mantendo um patamar de crescimento, chamando as indústrias e as empresas para o município, colocando essa possibilidade dessa eficiência energética, por exemplo, né? O reuso da água, da produção para outros fins, né, industriais. Então, tem muita coisa para ser pensada. Claro que os empresários vão pensar nisso pontualmente também, mas o gestor público pode, junto, né, com a sociedade civil, pensar algumas soluções, propor algumas ações que eu acho que tem muito a ver com essa questão toda. Tá bom? Vamos dar uma olhada na outra pergunta que a gente tem aqui. Em relação às ELUPs, né, ou os ELUPs, né, os espaços livres de uso público, qual é a importância desses espaços? Então, esses espaços são extremamente importantes quando a gente pensa na saúde mesmo das pessoas, na qualidade de vida. Então, a gente sabe que esses espaços livres, por exemplo, um parque, uma praça, que são áreas abertas ao público, de fácil acesso, as pessoas realmente têm esse
espaço para ir, para ficar no final de semana, no fim da tarde, fazer uma caminhada, um piquenique. Então, são áreas que estimulam o lazer, o ócio, né, o descanso, que é tão necessário também se a gente for pensar na rotina de cada um aí. Então, é preciso que a gente tenha esses espaços. Mas não somente tê-los, né, a sua existência ali. A gente precisa que esses espaços sejam gerenciados, sejam planejados, né, você tem que ter toda uma infraestrutura por trás também. Então, é importante que eles existam e é importante que a manutenção também seja feita, mantendo, inclusive, acesso, né? Então, a questão da acessibilidade para as pessoas que possuem, né, necessidades especiais, para que elas também frequentem esse espaço, estejam integradas na nossa sociedade, que é isso que a gente precisa, né? Uma cidade eficiente, uma cidade que garanta uma maior qualidade de vida para todo mundo que está nela. Tá bom? Então, a gente encerra aqui esse momento do nossa situação problema e a gente vem daqui a pouquinho com o Kahoot. Então, esse momento de interação a gente tem tanto para responder aos seus questionamentos, ou se você já tiver alguma dúvida, quiser enviar aqui, compartilhar alguma informação em relação ao seu município, se você frequenta essas áreas livres, né, esses espaços para uso público, como é que é o seu dia a dia aí no seu município, se quiser dividir essa informação com a gente está aqui à disposição. E também a gente vai fazer a atividade do Kahoot nesse momento, tá? Então, eu vou colocar aqui e passar o PIN para vocês. Vamos lá. Ó, 618 07 10. Podem fazer, podem entrar, né, ter acesso aí na sala para que a gente possa realizar a atividade aqui para verificar a questão da aprendizagem. Eu vou fazer o início aqui e conforme for entrando, se for entrando mais gente, a gente vai também participando juntos, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. O tripé do desenvolvimento sustentável então, o que compõe? Meio ambiente, economia e saúde, meio ambiente, sociedade e economia, saúde mental, qualidade da água, economia, paisagismo, planejamento e sociedade. O que compõe, quando a gente fala, né, o tripé do desenvolvimento sustentável, que é tão importante, né, um termo que está aí bastante sendo utilizado, qual é a base, né, que faz com que a gente tenha o desenvolvimento sustentável? Então, é quando eu penso exatamente no meio ambiente, na sociedade e na economia, nessa integração desses três termos aqui. Então, isso mesmo. Temos o Joel aí como o campeão dessa parte aqui. Fazem parte do planejamento das cidades, exceto, tá? Então, é o que não faz parte. Paisagismo, gestão de resíduos, inconformidade legal, tratamento de água e esgoto. Aquilo que não faz parte, ou a questão, né, fazem parte do planejamento das cidades, exceto, então, aquilo que não faz parte, tá? Quando a gente pensa no planejamento urbano, o que dessas alternativas aqui não tem nada a ver. Então, é isso mesmo, inconformidade legal. Eu preciso, obviamente, estar dentro, né, conforme todas as legislações, resoluções, a gente sabe disso. E aí a gente tem mais um trecho aqui falando sobre a Agenda 21 instrumentos de planejamento para a construção de cidades sustentáveis, legislação ambiental formulada pela SEMA, agenda para anotação de compromissos ou instrução de aplicação para auditorias ambientais. O que é a Agenda 21? Quando a gente pensa, né? Vamos responder para a gente poder continuar a nossa aula. Isso mesmo, então ela é um instrumento de planejamento para a construção de cidades sustentáveis. Vamos dar uma olhada aqui, por que ela não é um instrumento de aplicação para auditorias ambientais? Então, quando a gente fala em auditoria ambiental, a gente está falando de uma outra questão. O Joel ficou aqui em primeiro lugar
na nossa questão. Quando a gente fala em auditoria ambiental, o que a gente está falando? Né? A auditoria ambiental ela é diferente, ela é todo um procedimento que é feito para você buscar não conformidades e conformidades em relação a uma norma ISO, né? Alguma legislação ambiental, em relação a uma indústria ou algum procedimento, algo que está sendo produzido. Então você pode, né, um grande empreendimento que ocasiona grandes impactos ambientais, você pode ter auditorias ambientais sendo realizadas com inúmeros vieses aí. Mas quando a gente fala da Agenda 21, a gente está falando especificamente sobre a questão do planejamento, né, das cidades, pensando na questão da sustentabilidade, né, numa eficiência para a maior qualidade de vida da população. Então, é isso que a gente espera em relação à agenda. Deixa eu perguntar para a Thalita, tem alguma questão, Thalita, para a gente? Alguma informação? Eu acho que nós não temos nada. Tá bom, gente, não temos nada. Ó, vocês enviem aqui os comentários de vocês, as dúvidas que eu estou esperando. A gente tem que ter esse momento de partilha e de troca aí para a aula ser mais enriquecedora para vocês, tá bom? A gente termina aqui esse momento. Planejamento de cidades. Falando sobre o planejamento de cidades, né, a importância de conhecer, de estruturar as nossas cidades para aumento da qualidade de vida, respeito às questões ambientais e, se a gente conseguir também, o que é muito importante, manter uma economia ativa, uma economia crescente. Então, esse é o desejo de todas as cidades e acredito que de todos os planejadores também, né? É o que todo mundo gostaria, é um cenário ideal. Então, a gente vai colocar algumas situações que são pensadas para as cidades, buscando principalmente a questão na nossa aula que a gente está falando do viés ambiental, para a gente ter um melhor aproveitamento, uma melhor situação de todo o conforto ambiental que uma cidade precisa ter para que as pessoas que morem nela se sintam melhor acolhidas, né, tenham uma qualidade de vida ampliada, tá bom? Então, vamos lá para o quadro para a gente começar. Vamos lá? Sobre o planejamento de cidades, quando a gente pensa aqui em relação ao que o Silva Júnior e Passos colocam para a gente, o que é o desenvolvimento, né, desse planejamento precisa promover? Primeira coisa, uma justa distribuição espacial da população e das atividades econômicas. Não adianta eu ter um bairro super bem servido de todos os equipamentos urbanos, né, dos equipamentos de uso coletivo. Então, eu vou ter lá escola, vou ter posto de saúde, posto policial, tenho comércio, tenho indústria, tenho circulação, né, enfim. E eu tenho um outro bairro que não tem nada disso. Então, isso não é bacana, né? Isso não é um planejamento eficiente, isso não é uma justa distribuição espacial, tanto da população como da questão econômica. Então, é um desafio realmente, né? Manter uma cidade onde você tem equilíbrio em tudo. Mas a gente precisa o quê? Fazer um esforço, né? A gente precisa fazer com que as nossas ações sejam promovidas nessa direção, tá? Outra questão, não restringir ao território do município, mas abranger também as regiões, né? Abranger também, pensando aí nas regiões metropolitanas. Então, se eu vou pensar num crescimento urbano, eu estou pensando nas outras cidades também, e principalmente, né, tentando evitar aquilo que a gente coloca, né, como efeitos negativos em relação ao meio ambiente. Então, às vezes uma grande obra que vai ser feita, o que eu posso fazer para diminuir o máximo possível aí os impactos ambientais que eu vou ocasionar, né? Quais são as formas de remediar isso? E aí, Felipe Júnior, Romero e Bruna colocam para a gente o seguinte: quando a gente vai pensar num planejamento de cidade efetivo, a gente vai pensar, mais uma vez aqui, ó, recursos do meio ambiente, do ambiente construído e as necessidades do ser humano e as suas atividades. Como eu vou equilibrar essa cidade, né? Eu já tenho uma cidade que está ali posta, que está construída. Essas pessoas que habitam aqui possuem inúmeras necessidades e eu tenho que respeitar o meio ambiente. É um desafio, não é, gente? Então, quando a gente pensa nisso tudo, é uma questão bem desafiadora. E aí, quais são, né, as interfaces que eu tenho aí quando eu penso nesse ambiente natural, por exemplo? Quando eu penso no nosso ambiente natural, eu estou pensando exatamente
na água, no ar, na flora e na fauna, no espaço em si, urbano, né, naquele espaço que eu vou ocupar. E quando eu falo do ambiente construído, no que eu estou pensando? No que eu tenho que pensar nesse planejamento? Aí eu vou pensar em muitas situações. Então, na habitação das pessoas, né, nos espaços de recreação, nos hospitais e demais equipamentos que a gente chama, né, de equipamentos públicos, equipamentos sociais, equipamentos urbanos, né, que é exatamente isso, ó, unidade de saúde, rede de água e esgoto, que é tão importante, a questão de energia elétrica, de telefonia, né? O que eu vou fazer na questão viária, né, da circulação, que eu vou articular melhor, interligar, integrar essa cidade, né? Por meio de aeroportos, de portos, de rodoviárias, tudo isso aqui precisa ser pensado junto às necessidades do ser humano, às necessidades das pessoas. E aí você pode falar assim, nossa, mas está ficando complicado, né? É muita coisa, é muita responsabilidade, eu preciso movimentar isso de uma forma muito, né, expressiva, muito importante. Como é que eu vou fazer isso? Alguns documentos, algumas legislações vão aparecendo para dar apoio ao planejador municipal, ao gestor público, né, à própria população. Então, a gente possui vários instrumentos que nos dão respaldo para que a gente possa colocar em prática essas ações aqui. No caso, por exemplo, o Estatuto da Cidade é uma legislação que vai regulamentar alguns artigos da Constituição Federal. Então, nós temos, né, uma legislação maior, que é a nossa Constituição Federal de 88, que traz inúmeras questões ali que são colocadas. E nós temos muitas outras legislações, no caso, o Estatuto da Cidade também é uma, que vai trazer um melhor direcionamento em relação às questões da cidade, da política urbana, alguns instrumentos que eu possuo para ordenar, né, para melhor facilitar o uso dessa cidade ou para articular melhor tudo isso. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem em relação ao Estatuto da Cidade surgindo para ajudar na questão do planejamento. Tá? Então, ele vem para regular o uso da propriedade urbana, né, buscando a questão da saúde coletiva, do bem-estar das pessoas, do equilíbrio ambiental. Ele vem também para regulamentar dois artigos que são bem importantes, que é 182 e 183 da Constituição Federal, que estão falando especificamente aí em relação à política urbana. O Estatuto da Cidade reconhece a cidade como uma produção coletiva. Então, olha que interessante. Se eu tenho uma produção coletiva, eu tenho pessoas que estão envolvidas com necessidades múltiplas, diferenciadas. Então, eu preciso do quê? De instrumentos jurídicos, né, de normativos, de direcionamentos que propiciem, inclusive, a participação dos populares, da sociedade civil, não é? Para que várias providências sejam tomadas em relação ao ordenamento desse uso desse solo, para que todas as propriedades cumpram aquilo que a gente chama de sua função social. O que é cumprir uma função social? A terra, ela cumpre a sua função social quando ela está produtiva, quando tem uma pessoa morando em determinado espaço, ela está cumprindo a sua função social. Quando eu tenho uma terra parada, ela não está cumprindo uma função social, né? Ela está sem uso algum, certo? Então, a gente tem alguns instrumentos que aparecem, e um deles é o plano diretor, que é um instrumento extremamente importante, que vai aparecer para que a gente tenha um melhor uso dessa cidade, para que a gente tenha um melhor planejamento, para que a gente consiga articular melhor essa cidade, tá? Vamos dar uma olhada no quadro, num outro instrumento que a gente tem também, que é a Lei 6.938 de 81, conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente. O que essa lei traz de importante? Ela traz algumas medidas, né, de prevenção, de controle em relação ao licenciamento ambiental.
Tá? Então, algumas atividades dentro da cidade são muito poluidoras, ocasionam muitos impactos ambientais. Vamos pensar num curtume, né, nas indústrias metalúrgicas, na construção, na utilização de portos, aeroportos, enfim, atividades né, de tratamento e refino de petróleo. Você tem extremamente poluidoras e você precisa controlar tudo isso que acontece ali. Então, essa lei traz para a gente a necessidade daquilo que a gente chama de estudo de impacto ambiental, que é conhecido como EIA, principalmente para essas atividades que podem prejudicar muito o meio ambiente. É como se a gente fosse assim, só liberar essa atividade para ela realmente funcionar ou para ela existir nesse município, se nós tivermos esse estudo comprovando quais são os riscos, quais são os efeitos, né, que aquela construção, que aquela obra vão ocasionar para a gente em relação a impactos ambientais negativos e quais são as medidas, né, mitigadoras ou as questões de remediação que vão ser tomadas como prática para minimizar todos esses efeitos, tá? Então, esse estudo é bem importante para isso, para a gente conseguir colocar, né, no nosso município e mantê-lo ali numa produção efetiva, cuidando também da parte ambiental, tá bom? A gente termina aqui esse conteúdo. Controle ambiental de áreas verdes. Controlar as áreas verdes é extremamente importante. Ter no município, né, muitas áreas verdes é importante para que a gente mantenha o quê? Vamos dar uma olhada no quadro. A gente tem algumas funções dessas áreas verdes que estão pelo município. Uma dessas funções é a função ecológica. Quando eu tenho árvore plantada, quando eu tenho parque, né, quando eu tenho bastante área verde no município, eu tenho uma melhoria no quê? No clima. E eu estou falando de clima mesmo, né? Na qualidade do ar, na temperatura. Então, eu consigo regular essa temperatura. Na questão da água, da qualidade do solo. Então, a função ecológica é bem importante. Qual que é a função social de eu ter área verde no meu município? Eu posso ter áreas voltadas para o lazer dessa população. Então, é importante também. Qual que é a função estética? Em relação ao embelezamento da cidade, né? Eu tenho uma paisagem bonita para eu olhar. Qual que é a função educativa? Eu posso ter aulas, por exemplo, de educação ambiental, atividades, palestras voltadas, né, para a sensibilização da população em relação ao meio ambiente. E eu tenho também uma função psicológica em relação a essas áreas verdes. Qual é ela? Por exemplo, anti-estresse, né? Então, eu vou lá, vou até colocar uma figura aqui, né? Tô lá na cidade, é uma cidade grande e tal, e aí eu preciso no fim do dia dar um passeio, eu preciso fazer uma caminhada, então eu chego nessa área pública, né, nesse parque, e tenho aí uma área com maior conforto térmico, né? Tenho todo ali a questão dos pássaros, da água, locais onde eu posso fazer um piquenique, enfim. Então eu tenho toda uma característica aí que me auxilia, né? E é importante que a gente tenha, então, o controle da gestão, né, sendo realizado também nessas áreas verdes. E em relação à edificação sustentáveis, por que é importante eu ter aquilo que a gente chama de edificações sustentáveis? Então, elas vão auxiliar. Por exemplo, no baixo consumo de energia, quando eu penso nessas obras mais modernas, principalmente, né? Eu estou pensando aí na questão de isolamento térmico, né? De aberturas para utilizar a energia do sol, na questão da ventilação, aproveitar, né, esses ventos todos para diminuir a utilização, por exemplo, de ar-condicionado, não é? Então, eu consigo me utilizar do clima, me utilizar, né, das questões naturais de uma forma mais inteligente, de uma forma mais apropriada, e aí eu não fico tão refém do uso, por exemplo, né, de ar-condicionado, de outras questões aí que também oneram o dia a dia e trazem também um consumo grande de energia para a cidade. Às vezes você tem lá apagão que acontece, né, pelos excessos todos.
Então, existem algumas construções que a gente chama de construções verdes, que utilizam nos telhados, né? Então, a gente até viu na figura, deixa eu até voltar aqui, vamos colocar a figura um pouquinho aqui na tela, ó. Então, a gente tem as fachadas com bastante verde, né? Os telhados também utilizando para que você tenha um melhor conforto dentro dessa edificação. Além de ser bonito, né? De também ter essa questão da função estética, né, da função psicológica toda que é colocada. Então, a gestão de áreas verdes ela é bem importante. Isso pensando tanto na questão do que o poder público tem que cuidar no município, mas também na questão individual de cada um. Então, ter lá a sua árvore na frente da sua casa, ter o jardim, ter a área verde para recarga de água é super importante, né? A gente vê muita cidade hoje em dia com quase tudo concretado, asfalto, né? Você tem pouca área para infiltração de água, o que é um problema, né? Você precisa recarregar o que a gente tem muitos aquíferos nas profundidades, né? Quando a gente pensa do nosso solo, muito abaixo do solo, nas camadas de rocha, que precisam dessa água que vem, né? Na água da chuva, que vai estar ali infiltrando nesse solo e recarregando esses aquíferos. Então, a importância da manutenção também dessas áreas verdes para a infiltração da água. E também vai dificultar a questão das enchentes, né? Se eu tenho muita área concretada, eu não tenho para onde essa água dá vazão. E aí eu posso ter entupimento de bueiro, né? E todos os problemas que a gente já sabe que acontecem em relação aí às enchentes, tá bom? Vamos voltar lá para o quadro. A questão da mobilidade urbana, que é super importante também. Nas cidades, quando a gente pensa nessa questão do planejamento urbano eficiente, né? Eu vou pensar em vários meios de locomoção, eu tenho que promover isso na minha cidade. Então, tem que ter espaço para o ciclista, para os carros, inclusive utilizando de forma compartilhada a questão de carona, né? Então, ter campanhas em relação a isso. Transporte público. Aquelas pessoas que andam a pé, tem muitos lugares que você fala, gente, essa cidade não foi feita para pedestre, né? É muito difícil atravessar uma rua, atravessar um bairro por conta do fluxo de carros, então precisa pensar também nas pessoas que se deslocam a pé. E aí pensar, né, em toda a questão das vias públicas, o que fazer para diminuir a poluição nessas áreas todas. Então, a questão da mobilidade urbana é muito importante. E também a questão orçamentária, né? Eu preciso ter um orçamento equilibrado, um orçamento planejado. Eu sei que eu tenho, né, todos os quesitos aqui que são pensados. Então, a gente tem lá um plano de 4 anos, né? Que é o PPA, que o pessoal chama, então, de plano plurianual ou só PP, né? Que vai ter metas aí, principalmente de médio, curto não, né? De médio e longo prazo, a lei de diretrizes orçamentárias, que também vai ser aprovada naquilo que é necessário lá para o seu município, né? Então, para o próximo ano, o que vai ser feito, quais vão ser as prioridades, e tudo isso vai sendo elaborado e vai sendo construído pela sociedade. Então, tá aí a importância da gente ter um equilíbrio das pessoas cobrarem, estarem junto aos planejadores também, né, cobrando, movimentando, colocando as suas situações, para que a cidade caminhe realmente de uma forma efetiva, né, para que a gente tenha uma cidade mais equilibrada, com uma maior qualidade de vida, tá bom? A gente termina aqui esse conteúdo. Estudo de impacto de vizinhança. Qual é a importância de eu trabalhar com o WAVE, né, com o estudo de impacto de vizinhança? O WAVE, ele é um estudo local que é realizado principalmente quando você vai ter a implantação de um grande empreendimento em determinado local da cidade. Então, vamos dizer que você tem um bairro onde você more e neste bairro não possua um grande supermercado. E um grupo de investidores tem um terreno lá que está dando uma olhada, que está interessado e vai buscar fazer um WAVE, né? Vai solicitar que seja feito esse estudo. Então, esse grupo de empresários vai financiar este estudo, vai pagar por ele para uma equipe multidisciplinar que vai realizar um estudo voltado para conhecer quais serão os impactos ocasionados
pela instalação deste empreendimento específico ali naquele bairro, o que isso vai mudar na vida das pessoas em relação ao fluxo de veículos, né, a própria questão da construção, dos impactos que vão ser ocasionados no local. Então, tudo isso vai ser pensado, né, na mudança da mobilidade deste bairro. Este é o estudo de impacto de vizinhança. Lembrando que ele é diferente, totalmente diferente do EIA, que é o estudo de impacto ambiental, que é um outro estudo elaborado para quando você tem empreendimentos que ocasionam grandes impactos ambientais e você só consegue expedir as licenças para que esses empreendimentos sejam construídos mediante o EIA, tá? Que é um documento também necessário. Então, o WAVE e o EIA, apesar de serem parecidos em alguns quesitos, não são a mesma coisa, tá? E o WAVE não substitui a necessidade de elaboração de um EIA, tá certo? Só para a gente deixar claro aqui que eles não são a mesma coisa, são estudos diferentes, muitas vezes complementares e que um não anula o outro e um não tem a função de outro, tá bom? Vamos dar uma olhada no quadro aqui no que é esse estudo de impacto de vizinhança. Ele é um estudo realizado para avaliar os impactos tanto positivos como negativos. Isso é bem importante da gente colocar. A gente fala muitas vezes sobre impacto negativo e não ressalta os positivos. Existem muitos impactos positivos em relação a muitas obras, né? Muitas questões que vão ser construídas aí na cidade. Então, isso também é pesado, né? A gente precisa analisar. Positivos e negativos da implantação de empreendimentos ali em relação à população do entorno. O que vai acontecer com essa população, né? A gente vai querer ou não implementar esse empreendimento? O WAVE, ele é um requisito básico para obtenção das licenças para a construção. A gente tem 3 tipos de licença, tá? Quais são essas licenças? Então, a gente tem a ALP, que a gente chama, que é a licença prévia. Depois nós temos a LI, que é a licença de instalação. E depois nós temos a LO, que é a licença de operação. Então, para expedir essas licenças, para que a gente tenha tanto a prévia, que é para desenvolver o projeto, já começar a pensar na construção. Depois a instalação, construir efetivamente, depois a de operação, que é começar a trabalhar, né, já está implantado ali a obra e colocar em funcionamento. Então, para que você tenha tudo isso, você precisa que o WAVE seja aprovado, certo? Como que vai funcionar? Você vai pensar nas questões que são prejudiciais à qualidade de vida das pessoas residentes e como que você vai tomar essa decisão, o que você vai pensar quando você vai fazer um WAVE. Quais são as principais obras aí que são pensadas e onde você elabora um WAVE quando elas vão ser construídas? Então, centros culturais, grandes supermercados, shopping centers, loteamentos, hospitais, polos geradores de ruído, casa noturna, serralheria, indústria. Isso vai ser pensado, tá? O que você vai tomar como base? Principalmente essa questão aí na mudança do tráfego do local, tá? O que é pensado dentro do WAVE? Então, o Estatuto da Cidade define, ele traz para a gente quais são esses aspectos que precisam ser pensados quando da elaboração de um WAVE. Por exemplo, o adensamento populacional. O quanto eu tenho de casas, né? O quanto esse bairro é adensado. O quanto eu tenho de equipamentos urbanos comunitários naquela região. Como é que é o uso e a ocupação do solo daquele bairro? Qual é a valorização imobiliária antes do empreendimento e depois deste empreendimento? Geração de tráfego e demanda de transporte coletivo, vai aumentar muito isso aqui? Vai ter muita circulação? O que vai acontecer nesse bairro? Tá? A questão da ventilação e da iluminação vai mudar na vida das pessoas quando instalar esse grande empreendimento? Eu vou ter uma mudança na paisagem urbana, no patrimônio natural e cultural? O que vai acontecer? Tá? Então, eu vou colocar um grande empreendimento numa área e eu preciso pensar em tudo isso.
E é preciso saber que a população, ela tem uma grande questão nisso tudo, porque quando você faz um waive, você precisa apresentar esse resultado para a empresa que solicitou, e esse resultado também vai ser de conhecimento dos gestores públicos, né, da sociedade de uma forma geral. Muitas vezes não é aprovado o empreendimento porque a população se coloca contra. Né? Às vezes, lá num determinado bairro, estão querendo instalar uma grande obra e a população está contra, falando que não quer, que vai fazer muito barulho, que vai mudar muita dinâmica, que não é bom, que é prejudicial. Muitas vezes, essa obra deixa de ser colocada porque realmente a população acaba ganhando nesse quesito. Então, realmente é importante participar, né, dessas discussões todas, saber do que se trata para poder opinar, tá bom? Vamos voltar ali no quadro, vamos lá. Sobre o waive ainda, né? Então, relembrando mais uma vez, ele não substitui a obrigatoriedade de elaboração do EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que é um requisito lá da Lei 6.938 e também da Resolução CONAMA. Então, uma coisa, né, não substitui a outra, eles são necessários obrigatoriamente. Qualidade de vida. Quando a gente pensa nesse EIVE, né, nessa elaboração toda, na cidade de uma forma geral sendo pensada, planejada para as pessoas, a gente sabe, né, que a gente vai conseguir adquirir uma maior qualidade de vida. Então, apesar daquilo que a gente chama, né, de avanço tecnológico, ter sido alcançado aí pela sociedade de uma forma bastante interessante, a gente ainda tem uma qualidade de vida se deteriorando. Né? Muitas vezes nós temos uma grande parte da população passando por alguns problemas, né, em relação à manutenção da sua vida. E aí a gente precisa do quê? De uma distribuição de recursos e equipamentos urbanos que satisfaçam a necessidade dessas pessoas e que reflitam numa maior qualidade de vida. A gente acredita que uma cidade que seja pensada e organizada desta forma vai ser uma cidade mais efetiva, mais eficiente, uma cidade boa para todos, né? Uma pessoa que tem uma qualidade de vida boa, ela reflete isso no trabalho dela também, né? Na sua vivência ali com seus colegas, com seus grupos próximos. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser avaliado numa gestão mais democrática, numa gestão mais ampla, né? Então, é bem bacana da gente ponderar tudo isso quando a gente pensa não só na questão ambiental, na questão social também, né? Na questão econômica, em tudo, tá bom? A gente termina aqui esse momento. Situação problema. Então, a gente vai ter um momento para resolver uma situação problema e eu quero que você conheça comigo. Vamos lá? Você foi convidado para participar da elaboração de um projeto que visa melhorar o uso do espaço urbano de seu município. Para isso, você realizou os seguintes questionamentos. Qual a importância das áreas verdes para as cidades? Por que é importante eu ter áreas verdes dentro da minha cidade? Por que você acha importante? Então, quando eu tenho áreas verdes por toda a cidade, eu tenho principalmente a questão da regulação do clima. Você já percebeu que às vezes você está andando em determinado espaço e você passa, né, numa área próximo de um rio, de um córrego, você já notou que fica mais frio? Né? Você fala, nossa, olha, tá bem mais fresquinho aqui. Ou às vezes você está num parque, né? Você fica embaixo das árvores, você também sente a sensação térmica menor. Então, a regulação do clima, ela é bem importante dentro da cidade quando você tem essas áreas verdes. Aí tem a questão também do oxigênio, né? Das trocas que são feitas, né? Pelo dióxido de carbono. Então, as plantas realizando o processo de fotossíntese, que a gente sabe que acontece também. A questão da melhor qualidade do ar, da melhor qualidade hídrica, né? Se eu tenho a mata ciliar preservada ali nos rios, nos córregos, eu tenho menos resíduo entrando no rio no momento de chuva, eu tenho menos assoreamento desse rio, né? Eu tenho que esse rio vai ficar mais profundo, dando uma vazão maior também para as águas que vêm. Então, todas essas questões, né? O embelezamento da cidade, algumas frutíferas, né, também pela cidade, auxiliando inclusive na manutenção, né, de alimentação de alguns grupos. Então, existe toda uma questão de quando você tem a manutenção dessas áreas verdes equilibrada pela cidade. Então, eu considero que elas sejam de bastante importância,
tá bom? Vamos dar uma olhada no outro questionamento que a gente tem aqui. Qual a importância da realização de um wave? Então, o que você acha, né? Por que você acha que realizar um wave é importante? Então, quando a gente vai ter um município, né, que vai passar por uma grande obra em determinada região, a gente sabe que a população precisa ser consultada, precisa saber o que vai se tratar, do que vai acontecer ali no seu bairro, por conta das inúmeras mudanças que vão acontecer. Então, a solicitação desse estudo, ela é de extrema importância, ela é obrigatória para esses empreendimentos. Vamos pensar numa universidade ou num shopping center que vai ser colocado. Imagine que você tenha naquele bairro ali, que antes você tinha, por exemplo, 1.000 famílias morando, circulando pelas ruas. De repente, você vai ter uma mudança de um shopping center que está estimado aí para receber 10.000 pessoas, por exemplo. Ele tem essa capacidade. Então, você imagine o aumento de fluxo de veículos nessa região, né? O quanto vai começar a circular mais, os barulhos todos, né? Então, esse agravamento, né? Essa mudança no bairro é que vai ser pesquisada. Agora, existem muitos pontos positivos. Quais são eles? Emprego para essas pessoas, né? A valorização dessas casas, desse bairro. Então, isso é bem importante também da gente pensar. Vai ser muito valorizado, vai aumentar. Será que a população não gostaria de ter essa valorização dos seus imóveis, mais espaços para trabalhar? Então, isso também vai ser pensado, essas informações também vão ser coletadas e conhecidas para a elaboração do wave. Tá? Então, mediante o relatório que vai ser expedido desse estudo, é que vai ser colocado, né, para o poder público, para a população, até que se chegue, né, num consenso de implantação ou não deste empreendimento. Então, a gente considera que seja de suma importância a realização. É sempre feito por uma equipe multidisciplinar, com engenheiros, geógrafos, biólogos, que contenham, né, o seu know-how ali profissional para avaliar cada quesito necessário. Tá? Então, a gente acredita que o wave seja um estudo bastante importante porque ele traz uma resposta esperada, né, em relação àquele empreendimento ou àquela situação específica ali que está sendo pensada para o município, tá bom? A gente termina aqui esse momento. O momento de interação que a gente tem agora é o Kahoot. Até eu vou aproveitar aqui para responder um questionamento do Polo de Itajubá que chegou em relação a, existe alguma lei ou norma que obriga o administrador público a seguir a Agenda 21? Não existe uma lei específica, não existe essa obrigatoriedade. Isso foi um acordo que foi colocado, né? Já desde a ECO 92 veio essa questão da Agenda 21. É como se fosse um protocolo onde os municípios têm uma diretriz, né, tem todo um passo a passo daquilo que pode ser feito e elaborado nessa Agenda 21 para que você tenha um planejamento municipal, um planejamento lá local efetivo. Tá? Não há obrigatoriedade, mas há um pacto feito por esses países, né? Então, muitos possuem a Agenda 21, né? Nosso país possui, muitos municípios possuem a sua Agenda 21 também localizada ali, específica, né? Buscando essa ação mais efetiva. Polo de Chapecó está perguntando assim, por que é tão difícil para o administrador público investir em meio ambiente? Seria pelo fato de não ter um retorno financeiro imediato? Olha, a questão do investimento, a gente tem que pensar numa questão acho que um pouco mais ampla, né? Quando a gente está falando de meio ambiente, às vezes você não tem um retorno imediato, por exemplo, quando eu vou colocar uma praça, um parque público lá na cidade. Eu vou fazer uma manutenção ali naquele espaço, vou fazer um plantio de mudas, né? Vou fazer toda uma revitalização naquela área. Isso economicamente não vai retornar para mim de alguma forma específica, mas eu vou ter outros ganhos. Por exemplo, na melhora da qualidade de vida dessa população. Se eu tenho uma população que se exercita mais, que tem uma melhor qualidade de vida, pode ser que ela adoeça um pouco menos, pode ser que ela trabalhe um pouco mais motivada. Então, eu vou ter outros ganhos em outros setores. Tá? Agora, a questão de investimento em outros pontos específicos, por exemplo, de saneamento, né? Os cuidados que eu preciso ter com a bacia hidrográfica do município. Então, são investimentos que muitas vezes demandam, né, muito dinheiro, mas que também podem me trazer retorno.
Então, a gente não pode pensar só no retorno imediato quando a gente pensa no meio ambiente. Às vezes é uma coisa que a gente não vai ver momentaneamente, mas tem todo um aspecto maior por trás. Como que eu faço para convencer as pessoas a investirem no meio ambiente e darem as mãos mesmo e caminharem juntos nesse sentido? Pela sensibilização ambiental. Então, eu preciso fazer um trabalho com essas pessoas de entendimento da importância do ambiente, que ele é um espaço de uso coletivo, né? Todos nós moramos aqui, todos nós precisamos de um ambiente sadio, né? A gente precisa que a manutenção dele se dê para que a gente tenha condições, né, de saúde, inclusive, para que a gente possa trabalhar e viver, né? Então, esse entendimento é importante e saber que é finito, né? Que muitos dos nossos recursos têm uma capacidade de renovação maior do que a nossa expectativa de vida, né? Então, se eu começar a executar e utilizar de uma forma muito desmedida, eu vou ter dificuldades em relação a isso, né? Então, eu acho que essa sensibilização, esse entendimento é necessário para que a gente tenha um retorno também efetivo da população, um entendimento melhor das pessoas em relação à questão ambiental. Tá bom? Eu vou ativar o Kahoot aqui para a gente finalizar esse momento da aula com mais algumas questões. E se você tiver mais alguma dúvida, alguma questão e quiser mandar, a gente está à disposição, tá bom? Vamos colocar o Kahoot aqui, vamos lá? Deixa eu ativar aqui o outro, que é esse aqui, ó, 4121 672. Vamos lá, pessoal, vamos fazer o login para que a gente possa realizar a atividade. É mais um momento aí de interação, mais um momento de aprendizado para que você tenha, para que você verifique realmente se deu certo, se foi bacana o aprendizado. Eu vou começar aqui e aí conforme você for entrando, né, você for acessando, você pode ir fazendo a atividade. Vamos lá. A primeira questão, o Estatuto da Cidade foi instituído pela Lei 10.240, 6.938, 12.305 ou a Lei 10.257? Qual é a lei do Estatuto da Cidade? É interessante a gente saber, né, a gente já tem em mente também que é uma lei que a gente vai utilizar muito, tanto durante as nossas aulas como durante aí, toda a carreira profissional, né, do gestor público, a pessoa que vai pensar no planejamento urbano, vai utilizar bastante essa legislação. Então, vamos lá. Isso mesmo, é a Lei 10.257 de 2001. Essa aqui é a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? 6.938, então é uma outra legislação. Vamos lá. O controle ambiental de áreas verdes possui as funções, exceto, então, qual não é a função do controle ambiental? Função social, função pejorativa, função estética ou função educativa. Nós temos várias funções quando a gente pensa no controle ambiental de áreas verdes. Exatamente, não tem uma função pejorativa, né? Ele possui uma função social, ele possui uma função estética e educativa também. Pejorativa, não. Vamos lá para a gente ver a nossa última questão. A função do WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança, é realizar estudo de impacto ambiental, autorizar as licenças ambientais do empreendimento, avaliar impactos positivos e negativos na implantação de empreendimentos ou instituir o plano diretor. Vamos pensar aqui em relação ao WAVE, qual é a principal função, o que ele faz, o que ele mede, né? Vamos lá. Isso mesmo, ele faz uma avaliação de impactos positivos e negativos para a implantação de empreendimentos. Depois, né, posteriormente que isso tudo foi avaliado, for pensado, ele pode vir a ter autorizações para a construção desse empreendimento, né? Então, tem toda essa questão aí em relação ao WAVE. É bem importante, né, a gente ver aí que você realmente conseguiu atingir a aprendizagem, né, que era importante nesse momento, então a gente tem a interação se concretizando. Acredito que não tenha mais nenhum questionamento, né, não chegou aqui até esse momento, mas eu já fiquei bastante grata de vocês terem mandado pelo menos aí 2 dúvidas para a gente poder trocar informação aqui durante a nossa aula, tá bom? Vamos encerrar aqui então o momento de interação.
e a gente tem um momento de recapitulando. Então, a gente vai relembrar quais foram aí os principais conteúdos que a gente viu durante a nossa aula de hoje. Então, nós conversamos sobre a importância da Agenda 21, sobre a importância de nós termos um processo de planejamento efetivo dentro das cidades, pensando tanto na questão ambiental, quanto na questão da sociedade e na questão econômica. Então, nós estamos pensando no tripé da sustentabilidade. Partindo dessa premissa de pensar na sustentabilidade, a gente vai vislumbrar uma cidade que tenha áreas verdes, uma cidade que tenha um ordenamento de uso do solo, né, um ordenamento territorial efetivo, organizado, bem estruturado, onde eu tenho as pessoas. Então, a gente está falando assim de uma forma utópica, aquilo que seria o ideal, certo? A gente sempre planeja pensando no ideal. É claro que a gente tem muitas dificuldades que surgem no meio do caminho, dificuldades orçamentárias, em relação à própria ocupação desse solo, né? Mas nós temos que pensar no que seria melhor, nas melhores, né, opções, para que a gente possa, inclusive, um dia chegar nesse local, né? Então, a gente vai vislumbrando, manter as áreas de uso público organizadas, né, bem estruturadas, fornecendo espaço ali para que as pessoas tenham lazer, né, seja mais saudável, a questão, né, dos empregos, do WAVE, né, a sua importância, a importância das legislações que vão surgindo para dar apoio a esse planejador, a esse gestor urbano. Então, trazer, né, os elementos da política urbana, os instrumentos que vão ser elaborados. A gente vai ter aula específica sobre isso, né, para falar melhor sobre o plano diretor, sobre quais são esses instrumentos da política urbana que vão vir para reforçar essas ações todas do planejador e do gestor público, tá bom? Então, a gente teve aqui na nossa aula, né, um monte de questões que a gente conversou e de conteúdos. Foi muito bacana poder estar aqui com você nesse momento. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua colaboração durante toda a aula, do tutor que está aí junto com você, da tutora nossa Thalita, que está aqui posicionada também auxiliando, dos meninos aqui do estúdio, de todas as pessoas que sempre preparam a aula aí para que ela chegue até você da melhor forma possível, tá bom? Semana que vem a gente tem mais um encontro para a gente continuar as nossas discussões aqui sobre o planejamento urbano. Leia o material, participe do fórum e a gente se vê semana que vem. Até!